Galera, quinta que vem, 14/5 às 19 horas, vamos ter a primeira live do podcast. Contaremos com a presença de 3 CIOs para falar sobre os impactos da pandemia na estratégia digital de grandes empresas. Espero você! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai falar sobre DevOps, vai falar sobre agilismo, vai falar também sobre um movimento muito interessante que ele coordena, que é a Jornada Colaborativa, que além de disseminar o agilismo, tem um papel muito importante nesse momento aí que nós estamos vivendo. Então é uma iniciativa super legal e nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Então nós vamos conversar hoje com o Antônio Muniz. Tudo bom, Antônio? Opa, fala, Suster. Beleza? Obrigado pelo convite aí. Então, prazer tê-lo aqui. Ô, Antônio, se apresenta aí, por favor, para depois a gente poder contar um pouquinho da sua trajetória. Legal. Então, um grande prazer estar aqui. Eu sou o Antônio Muniz, eu trabalho atualmente na Sul América, colaboro lá na transformação ágil digital. E é interessante essa questão de agilismo, né? Eu tenho ouvido bastante podcasts, e os agilistas é um deles, que eu sempre ouço toda semana, muito legal. E para mim é uma honra estar aqui hoje participando, né? Com pessoas tão incríveis. E falando de Antônio Muniz, falar um pouquinho de mim, eu trabalhava até 3 anos atrás com métodos tradicionais. Uhum. Eu era, por incrível que pareça, aquele cara da Gmod tradicional que vetava mudança. Olha isso, cara. É sério? É sério da gestão de mudança, então? Gestão de mudanças. E a Sul América é uma seguradora, né? Que tem ANS, SUSEP, auditoria interna, externa. É uma festa esse negócio de mercado regulatório, né? E lá, por incrível que pareça, 3 anos atrás, 4 anos mais ou menos, a nossa janela era quinzenal, cara. Eu trabalhava no time e ficava exigindo lá evidências e era o odiado da história, né, cara? E hoje eu falo de DevOps, o pessoal deve falar, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Você era mais da governança, então, digamos assim. Isso. O meu papel era governança, olhando para ITIL, COBIT, um pouco de PMBOK, né? Interessante também que eu dava aula, né? Sempre dei aula, sempre não, né? De um período de 10 anos para cá, eu sempre dei aula em faculdade, né? E justamente nessas matérias. Então, eu curtia muito, né? ITIL, principalmente, gestão de projetos, o PMBOK. Eu curtia porque os projetos que eu gerenciava, né? E os processos que eu trabalhava, incidente, problemas de mudança, tinha um pouco de sinergia com isso, né? Uhum. Isso lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Só que mais recentemente, essa bomba aí chamada transformação digital, né? Schuster, acabou com a gente, né, cara? Então, é super interessante esse depoimento seu, porque como é que foi esse processo, né, de ser um especialista, vamos dizer, no tradicional, né, e reconhecer que você tinha que mudar, entendeu? Porque é difícil, né? Assim, normalmente, né? A gente, às vezes, muitas vezes, quem faz isso é alguém que chega de fora, né? Alguém que não trabalhou com método tradicional, aí chega questionando, às vezes até de forma injusta, não considera até a história que existe no lugar, né? Como é que foi você ter esse estalo, né? Não sei, como é que foi esse processo? O que te fez realmente começar a sentir que tinha que ser diferente? Perfeito. Essa pergunta aí é realmente o que mudou a minha vida, né? E foram 2, posso considerar 2 marcos. O primeiro, principal, foi uma palestra do vice-presidente nosso lá, na Sul América, que ele falou um pouco de transformação digital. E aí, cara, foi um choque de realidade para mim, né? Porque veio com todo esse viés, né, de mundo VUCA, principalmente, essa questão de squad, essa questão de acelerar as coisas. Então, esse foi o primeiro item. O segundo, justo, foi um trabalho que eu comecei lá na Sul América de Lean, né? E eu achei muito interessante, que me deu uma base sólida, né? Que o Lean é a base de quase tudo que a gente vê hoje. Uhum. Mas na época, cara, você falou essa questão das pessoas às vezes não valorizar o que você fez no passado e sem perceber, né, que a gente tem uma certa maturidade para encarar as coisas. Mas o que aconteceu na prática foi assim, eu caí de paraquedas num grupo multidisciplinar, Lean, né, que era para melhorar alguns processos de TI. Um deles era o que eu era responsável, que era o processo de mudanças.
E aí, cara, não tem aquele programa Roda Viva, que tem a pessoa no meio lá e todo mundo perguntando? Sim. Meu amigo, vou te falar. Olha como é que foi. Eu não tinha sido matriculado nessa situação, caí de paraquedas nessa história, e era todo mundo contra mim, cara. No sentido de falar, cara, esse processo de mudanças é arcaico, esse processo de mudanças quinzenal não serve para nada, só atrapalha, não sei o que, não sei o que lá. Porque eles estavam olhando, e eu entendo o lado deles hoje, né? Olhando o que? O viés da agilidade. A Sul-América já tem agilidade há algum tempo, né? Uns 5 anos mais ou menos. E eu estava olhando o viés da operação, do regulatório. Uhum. Cada um estava fazendo o seu melhor, né? Eu do meu lado e eles do lado deles. Mas eu considero que foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira, né? Porque se não fosse esse choque de realidade, tanto da palestra quanto desse trabalho multidisciplinar, talvez eu não teria me apaixonado tanto por esses assuntos que eu gosto hoje, né? De agilidade, DevOps, Lean. Então, devem ter, né, ter muita gente, muitos ouvintes aqui do teu podcast, que ele é muito ouvido, muitos amigos meus curtem muito, que devem estar nessa pegada também, né? Trabalha com modelo tradicional, sempre deu certo, teve sucesso, né? Você pega essas empresas aí centenárias, elas fizeram várias revoluções, né? Elas são inovadoras. E às vezes as pessoas ficarem apontando, aquela empresa lá tradicional. Cara, mas se ela não fosse inovadora, ela não existia hoje, né? Sim, sim. E é igual o profissional. O profissional, muitos deles, às vezes, estão ali fazendo o melhor, não tiveram essa oportunidade, né, de ir para agilidade. E muitas das vezes, eu também, às vezes, faço workshop, faço palestra, né? O que a gente percebe? Às vezes, um garoto de 20 e poucos anos, uma garota, faz uma certificação Scrum Master, né? Faz lá uma videoaula, aprende o que é Scrum Master, decora a prova, faz a prova e começa a bater no peito, né, cara? Que é o agilista, que sabe tudo e ninguém sabe nada, né? É um perigo esse negócio. Não, eu comentei isso porque eu tomo um cuidado assim, enorme com isso, porque as coisas acontecem por uma razão, né? E por mais que você possa até num dado momento questionar, a história vai criando condições para as coisas mudarem, né? E às vezes alguém de fora chega achando que é óbvio que uma situação X ou Y podia ser diferente, né? Mas ele não participou daquele contexto para entender até qual que é o momento que dá para mudar, sabe? Né? Assim, se subestima demais, né? Isso você falou também dos jovens, eu sempre brinco com o pessoal mais novo aqui, a gente na DT tem uma reunião de boas-vindas, né? Aí eu falo assim, gente, não confundam inteligência com experiência, né? Vocês podem ser super inteligentes, mas a experiência vem com o tempo. E aí eu brinco, né, que tem um paradoxo que, um cara que é muito inteligente, ele não aceita isso, que ele pensa assim, não, eu sou muito inteligente, né? Eu sei o que tem que fazer, né? Aí eu fico brincando que para você saber que a experiência é importante, você tem que ter experiência. Ou seja, é o tempo mesmo, né? A gente, quando é jovem, é mais impetuoso. Então eu entendo os jovens que chegam querendo mudar tudo como se fosse, às vezes, muito simples, né? Essa força é boa também, mas a gente na vida tem que tomar os tropeções aí, né, cara? Para poder... é dali que vem a experiência, né? E aí, assim, então você fazia, então, um método de gestão tradicional, né, comitês de aprovação, né, usando as normas aí, né, os melhores processos, mas você já era uma pessoa que entendia bem de infra, etc. Entende? Como é que você chegou no DevOps? Eu falo assim, você no DevOps está desse lado da infra, da automação? Como é que você chegou nisso? Então, eu antes de trabalhar diretamente com gestão, né, com um cargo de liderança, eu tive a minha carreira como administrador de redes. Trabalhava lá, aquela rede tradicional, Microsoft, né? Tinha aquelas certificações, Active Directory. Então, o meu lado pendia mais para infraestrutura, né? Uhum. No caso do DevOps, depois, lá na Sul-América, eu trabalho com a conexão dos dois times, né? Do Dev com a operações. Uhum. Então, hoje, o meu papel lá é de liderança. Agora a gente está até iniciando lá, a gente iniciou mais recentemente comunidades, né? Então eu olho os dois lados, práticas de desenvolvimento, práticas de operação, para apoiar os times, né? Para apoiar as squads, as comunidades. Mas a minha carreira foi um pouco mais ligada à infraestrutura, depois gestão, processo e agora em transformação ágil mesmo.
Que legal. E vocês estão conseguindo fazer os times realmente agirem como um time único? Como é que tem sido essa experiência? Esse é um desafio grande, né? Porque nós somos uma empresa de mais de 120 anos, e é interessante, há 5 anos atrás nós já tínhamos times bem definidos, usando agilidade. Mais recentemente, a gente está revendo essa nossa estratégia, porque tivemos muitas coisas boas, né, com o trabalho de squad, muita coisa tem funcionado bem, mas a gente tem também algumas áreas que estão ainda mais na pegada tradicional, né? Quando a gente fala da agilidade na essência, a gente sabe que tem que ter um envolvimento mais forte das áreas de negócio, né? Nessa visão de squad, nessa visão de ponta a ponta. Então, o nosso próximo passo é justamente esse agora, é a gente formar POs que são das áreas de negócio, embora já tenhamos, né? Já tem alguns squads que estão trabalhando, por exemplo, tem médico, tem enfermeiro trabalhando em squad lá nos nossos times, né? Não só de tecnologia. Mas sempre dá para melhorar, né, Schuster? Sempre dá para a gente dar um passo na frente, né? Entendi. Não, acho que isso que acontece é natural, né? Normalmente, as empresas acabam que primeiro já fazem um esforço grande dentro da própria TI, né? Para unir os times, né? Para fazer eles trabalharem ágeis, mas os times ainda ficam limitados, né? Porque eles não estão junto com o negócio o tempo todo e trabalhando para um fluxo de valor ou baseado em alguma meta de negócio, né? Eu acho que é isso que você está falando, né? E aí um próximo passo é aí trazer o negócio para dentro também, né? Isso. Nós temos em algumas squads já desse jeito, né? Tem lá as áreas de negócio, tem a área de regulação, junto com essa visão multidisciplinar, para ter essa visão de fluxo de valor, né? De cadeia de valor, e ter autonomia e condições plenas de resolver os problemas, né? Tomar as decisões. Em algumas squads está mais adiantado, outras a gente precisa fazer alguns ajustes. E o que eu estou vendo também, né, Justo, esse trabalho que eu faço, você mencionou da jornada colaborativa, eu interajo com muitas pessoas de muitas empresas que estão lá na frente, empresas que estão começando agora, que eu percebo, até em startup, tem muitos amigos que trabalham em startups aí conhecidas, até lá também tem problema, né, porque às vezes a gente acha sempre que o outro está perfeito e a gente não, né, cara? Não, é super desafiador, né? Isso é ilusão, né? A gente achar que é super desafiador. Então, eu queria começar, antes só de entrar na jornada colaborativa, eu fiquei curioso com uma coisa. Você disse que o que acabou causando até um movimento ágil, aí, se eu entendi bem, na sua América, foi uma consultoria de Lean, né? Começou com uma consultoria de Lean, não é isso? É interessante você ter perguntado isso, porque a gente tem uma iniciativa muito forte de Lean na Sul América, que olha a empresa toda, não só TI. E esse trabalho já estava sendo feito há alguns anos. Em paralelo a isso, os times de TI, alguns que já curtiam agilidade, já estavam tocando agilidade, né? Mas movimentos separados, legal? Uhum. Em dado momento, há uns 4 anos atrás, foi quando eu participei de um dos grupos Lean e que houve uma convergência, né? O nosso time de Lean corporativo, que olha a empresa toda, né? Para focar em valor, cortar desperdício, foi decidido fazer um trabalho dentro de TI, Lean IT, que a gente chamou. E aí sim, a gente foi olhar especificamente o processo que eu era o responsável, gestão de mudanças, né, essa questão de auditoria, essa questão de implantações, né, foi escolhido o processo que eu trabalhava, né, para a gente dar um foco e melhorar esse processo. E aí foi quando eu comecei, mas a TI, nossa, já tinha algumas áreas já tocando projetos ágeis, antes mesmo do Lean. Mas é muito interessante, né? Porque o Lean, quando ele vai com aquela história da produção puxada, né? De eliminar desperdício, de eliminar work in progress, né? Essas coisas são muito convergentes com o ágil, né? Você vê que o ágil é filhote, né? Do Lean, né? Eu também, engraçado, você falou do filhote, eu também considero isso, né? Quem começa com o Lean na base, fica muito mais fácil, né, Schuster, de entender melhor o que vem depois, o ágil, o próprio DevOps, né? O DevOps... o DevOps é a expressão própria, né? É uma convergência disso tudo, somar, né? Porque eu até brinco que o DevOps, ele veio para resolver um problema que eu identificava lá atrás, que no agilismo, às vezes, eu até brinco que o pessoal faz agilismo pela metade, né? Porque antes do ágil, ficava a área de negócio brigando com a área de TI, desenvolvedores, né? Uhum. Aí o ágil veio e juntou o desenvolvedor
e o negócio, ficaram amiguinhos, esses dois mundos, né? Mas esqueceram de quem? Do cara de operação, o cara de segurança, o cara de GMUD. E aí juntou-se negócio e desenvolvedores, ficaram fortes falando mal de operação. O DevOps veio para juntar, para fazer essa cola, né? Trazer o cara de operação também, mostrar que é importante, né, esses caras participarem, porque na verdade, né, Schuster, a entrega de valor ocorre na operação, né? Sim, esses caras de operação, se o negócio não tá bom, eles que são os primeiros a resolver apagar o incêndio. Então eu gosto muito do DevOps, que ele também não inventou muita coisa, né? Embora ele tenha práticas de infra como código, né? Teste automatizado, muita coisa bacana, código limpo. Na verdade, ele abraça Lean, abraça Scrum, abraça Kanban, né? Abraça XP. E eu acho que é um movimento bacana que complementa, né? Se une, não é concorrente. Gente que acha isso, né? Eu vou usar uma coisa, não posso usar outra. Por que não usar o de melhor, né? De cada uma delas? Não, concordo, sim, plenamente. Eu faço meia-culpa, eu já contei essa história no, acho que algum outro episódio de podcast. Eu desenvolvi muitos anos, né? Então eu era da turma que brigava com o pessoal de operação, né? Que achava que o pessoal de operação só botava problema, né? Aí eu lembro que eu li aquele livro, The Phoenix Project, sabe? É um livro famoso, né? Porque ele conta a história a partir da perspectiva da operação, né? Isso. E mostrando como é que, na verdade, a gente como desenvolvedor, né? Quando desenvolver, ficava achando assim, poxa, aquele pessoal tá ali só para causar problema, né? Ficar botando questões complicadas, não sei o quê. E aí, quando você lê da perspectiva do outro lado, não olha para o seu umbigo, né? Você vê o absurdo que é, assim, de repente você pede para dar deploy numa coisa que os caras nem conhecem, né? Não teve posicionamento nenhum, nunca ouviu falar do que você está fazendo, né? Então, esse livro é muito interessante que ele mostra. E aí é engraçado, né, cara? Como que o óbvio, que é juntar as pessoas, né? É tão difícil às vezes, né? Por causa da cultura de departamento e de silo, né? Perfeito. E você falou desse livro aí, né, o Projeto Fênix. É interessante que tanto ele quanto o movimento DevOps que veio depois dele mostra justamente o que você falou agora. É tão claro agora de que não adianta deixar 100 pessoas desenvolvendo, né, separadas do time que vai colocar em produção, vai manter isso. E geralmente a correlação é essa, né? A cada 100 desenvolvedores, você tem 10 caras de infra ou operação. Que o correto era o cara ser avisado com antecedência, né? Eu vou colocar algo em produção, vem aqui, dá uma olhada se o link vai suportar, se a infra vai suportar, vem aqui segurança, dá uma olhada. E a gente ficou tão pegado em produtividade, né, Schuster, que, não, tem que fazer, tem que desenvolver. Agora joga para teste, agora joga para implantação. O que o movimento do DevOps traz, que eu gostei bastante, é que ele junta o que tem de melhor, né? Por exemplo, monitoramento, telemetria, gestão de serviços lá da operação, monitoramento, NOC, traz isso para o cara que desenvolve, para ele ver justamente o que você comentou, né? Quando eu der um enter aqui, o resultado eu vejo na hora, não fico semanas esperando, né? Então gera empatia, que você acabou falando, né? Gera empatia com todo mundo. Exatamente, está todo mundo automaticamente no mesmo barco, entendendo que o objetivo de todo mundo é comum ali, né? De gerar valor, né? Você cria um time com propósito, né? E não aqueles ótimos locais, né? A turma da operação, como não é avisada direito, fica, na verdade, não querendo desestabilizar nada, né? E até impedindo a mudança. E a turma que está desenvolvendo fica mudando igual doido, sem nem saber se a operação está preparada, né, cara? E fica essa relação maluca acontecendo, né? Mas aqui, eu queria, então, vamos falar da jornada colaborativa, que eu acho que é um movimento, assim, super legal, né? Que você está capitaneando. E nesse momento eu acho que a proposta sua é mais legal ainda. Fala um pouquinho aí, para quem não conhece, o que é essa jornada colaborativa, como é que ela começou? Legal. Ela começou justamente com DevOps, Schuster. Eu estava lá na Sul América, uns 2 anos atrás, né? E eu sempre, como falei, dava aula em faculdade, pós-graduação, e o meu sonho era escrever um livro, né? Eu sempre quis escrever um livro. Eu até quase escrevi de ITIL, olha isso, quase escrevi de ITIL na época. Ia conversar com a editora, mas aí pintou outra coisa. Aí, há uns 2 anos atrás, eu me desafiava assim, né, Schuster? Quando a gente tem que dar aula de alguma coisa, ensinar alguma coisa, a gente aprende mais. Eu sou desse, assim, né? E eu falei, quer saber? Eu quero ser o especialista em DevOps aqui na empresa. Estava começando também, né? Eu estava mais com Lean, com Ágil. Falei, eu quero ser especialista de DevOps. Porque eu era muito reconhecido
como o especialista em ITIL. As pessoas me chamavam até de ITIL Man, me zoavam lá, né, tal. E hoje parece que é um xingamento, né, cara? Você falar que o cara hoje é PMP e ITIL, o cara fica até com medo, ele tira da assinatura o PMP, né? Os caras têm medo. Aí eu era conhecido na empresa lá na Sul América como o cara do ITIL e tal. E aí eu falei, cara, eu vou enveredar para essa parada, que eu gostei, né? Quando eu estudei Lean, quando eu estudei Ágil, quando eu estudei DevOps, eu falei, cara, esse negócio é muito maneiro, é melhor até do que o que eu trabalhava. Aí eu fiz isso, eu falei, quer saber? Eu vou escrever um livro, cara. Aí gravei uma videoaula e comecei a escrever o livro. Aí, isso tudo antes da jornada, né? Uhum. O que aconteceu? Eu escrevi 3 capítulos, tá vindo bem, né? Só que o nosso mindset é linear, né, Schuster? Escrevi 3 capítulos, vão ser 30, pô, em 1 mês eu escrevi 3, pô, em 6 meses eu escrevo o livro e entrego pra editora. Aí, beleza, assinei o contrato com a editora Brasport, uma editora referência em tecnologia, em gestão, né? Mas eu travei, cara, eu tive problema particular, minha esposa adoeceu e problemas também, aí parei o livro. Aí, vocês ficam em BH, né? Sim. Olha como é que eu tenho um carinho por BH, Schuster, olha que interessante. Eu fui em BH, tem um evento, teve um evento de DevOps na PUC, em 2018. Fui fazer uma palestra, submeti a palestra, porque eu estava trabalhando na Sul América, né, essa gestão de mudanças com DevOps. Aí tive a minha palestra aprovada e fui aí, em BH, fiz uma palestra para 200 pessoas, falando da minha experiência, né, dessa transição de carreira de ITIL para DevOps com Gmood. E aí, então estava com o livro parado, recapitulando, né, tinha 3 capítulos, chamei um amigo para dividir comigo o livro, a capa e tal, e aí cheguei em BH, cara, eu fui tão bem recebido aí, Schuster, em BH pelo pessoal, na palestra, durante a palestra, o pessoal curtiu, aí no final, o pessoal veio conversar comigo, umas 20, 30 pessoas, conversar sobre a palestra, sobre a minha experiência na Sul América, essa transição de carreira que você falou. E aí, cara, me deu um clique na minha cabeça, por acaso, assim, pô, se essa galera curte o assunto, DevOps, se eles estão engajados, aí eu comecei, cara, você quer escrever um capítulo no meu livro? E começou assim, por experimentação. Uhum. Aí eu chamei aí em BH umas 30 pessoas para me ajudar a escrever capítulo, ou seja, eu queria experimentar se dava para escrever um livro de DevOps com DevOps. Aliás, eu acabei não falando, eu considero que DevOps tem 2 pilares, né? Um que você falou muito bem, que é a automação, e o outro é a colaboração. Eu pensei comigo, Schuster, cara, eu vou fazer um experimento. Eu tô com o livro parado mesmo, e chamei. Aí, no final das contas, eu fiquei com umas 100 pessoas no time do livro, 60 começaram a escrever um pouco, mas na prática 33 pessoas ficaram até o final. Então, a jornada colaborativa, ela surgiu, a essência dela foi um experimento que eu fiz, né? E em BH, olha como é que é importante essa questão da colaboração, né? Se talvez eu não tivesse ido fazer a palestra aí, se eu não tivesse tido a receptividade que eu tive em BH, eu talvez não teria ideia. Aquela coisa do fluxo, né? Não tem? Você tá tão animado. Eu estava tão animado lá com o pessoal, conversando. Que surgiu naturalmente. Surgiu, o Schuster. Isso parece que, quando eu falo hoje a gente está escrevendo, depois vou falar mais de 10 livros. Mas esse negócio foi tão por acaso, mas foi o quê? Aquele momento de fluxo, né? Das pessoas falando, eu falando, né? Um complementando o outro e tal. Jornada colaborativa significa o seguinte, que você estabelecer uma jornada junto, esse grupo, para colaborar, para fazer um livro. Foi assim que surgiu a jornada colaborativa. Isso. Assim, o primeiro livro que nós escrevemos, então a jornada colaborativa, ela surgiu depois do livro DevOps, que é o Jornada DevOps, legal? Então, o primeiro livro, nesse experimento que surgiu aí em BH, os livros se chamam Jornada DevOps. Então, escrevemos esse livro, lançamos em junho do ano passado. Vai fazer 1 ano agora que a gente lançou esse livro, legal? Uhum. Aí, beleza, terminamos o livro em março, mais ou menos. Eu vi que deu certo o experimento. Eu falei, quer saber? Vamos escrever mais livros, né? Aí surgiram mais 2, ano passado. Jornada Ágil de Qualidade e Jornada Ágil Digital. Esse Jornada Ágil Digital, eu até vou mandar para você, Schuster, um exemplar dele, para você dar uma olhada lá no nosso trabalho. Obrigado. Foram 56 pessoas que ficaram até o final. E pessoas assim de referência do mercado de transformação digital e ágil. Mas só uma curiosidade, aí as pessoas escrevem junto, uma mexe no capítulo da outra, como é que é?
Ou é cada um capítulo? Não, né? Como é que funciona? A loucura é justamente essa. Olha como é que a gente faz. Como eu queria fazer o experimento do DevOps, Uhum. o que a gente faz? A gente pega um arquivo no Google Drive e cada um escreve desenvolvimento baseado no trunk. Uhum. Todo mundo escreve junto. Que legal, cara. Vai complementando, assim, você pega o texto, tá gostando, você complementa, edita, muda. Isso. Assim, o primeiro livro, como era um experimento total, né? O que eu fiz? Eu tinha quase todo o conteúdo já na minha cabeça, né? Aliás, o primeiro livro, ele é um livro de certificação também, do Exim. Então, eu tinha que cumprir lá um mínimo de escopo, né? A gente até foi a mais. O que eu fiz, então? A gente teve uma planilha. Como é que funciona, resumidamente? Né? Uma planilha. As pessoas escolhem qual capítulo que elas têm experiência para escrever e curtem escrever. Aí, geralmente, cada capítulo tem em torno de 3 pessoas. Aí, como você falou, eu escrevo uma parte, você pode complementar, eu reviso a sua, é meio que assim, né? Uhum. Então, ano passado, fechando aí, a gente escreveu 3 livros dessa maneira. Tudo experimento, tá bom, Schuster? Uhum. O DevOps, o Ágil e o de qualidade. Foi experimento. Aí, eu tive apoio de uma empresa que viu o movimento que eu estava fazendo junto com essa galera, e essa empresa, ela comprou 500 livros e falou, cara, pode usar esse livro aí com a comunidade de vocês. Aí foi quando surgiu a ideia de pegar e fazer um evento de lançamento, nós fizemos aqui no Rio, para quase 400 pessoas, e todo mundo que foi ganhou o livro. E a gente cobrou um ingresso simbólico. O preço do livro, R$60. Uhum. Aí o que eu fiz? A gente pegou toda a renda e a gente doou. Então, a jornada colaborativa, depois que ela foi criada, né? Então, primeiro a gente escreveu os 3 livros, aí no intervalo de lançar, a gente falou, cara, quem estava junto, né? Hoje nós somos mais de 400 coautores no Brasil inteiro. Mas naquela época, em torno de 100 pessoas. Alguns se engajaram, falaram, cara, vamos fazer evento, vamos fazer junto? Então, a gente conseguiu, ano passado, para fechar o início, a gente fez 5 eventos para 1.200 pessoas e a gente doou R$25 mil para 4 instituições. Uhum. Isso ano passado, né? Então, nasceu ano passado a jornada colaborativa, que é o quê? Juntar pessoas de tecnologia, da agilidade e de outras áreas também que curtem compartilhar conteúdo escrito em livros colaborativos, né? Mas também que curtem fazer palestras. Essa foi a nossa história, entendeu? Do início da jornada colaborativa. Cara, que interessante, né? Nós é só uma curiosidade, até dar uma desviada, só porque eu fico curioso. Você realmente foi de uma pessoa que acreditava em ITIL, em processos mais rígidos, né? Com uma formação mais nesse caminho, para alguém que fez uma experimentação de fazer um livro de forma ágil, pô. Quem olha assim é loucura, né, cara? É muito interessante, né? Porque assim, as pessoas normalmente são apegadas, né, cara? A forma como elas trabalham, né? E você realmente deu uma guinada muito grande, né? Isso é muito interessante. Porque essa questão de criar um livro, assim, por exemplo, tem questões super interessantes aí de confiança uns nos outros, né? Por exemplo, toda vez que você fala de trabalhar tem um livro que a gente gosta muito aqui que chama The Meaning Revolution, né? Que sempre fala assim, cara, sempre existe o problema de você ficar tentando botar meta, vamos dizer, você chegar para cada cara que vai fazer um capítulo e botar uma meta de cada um tem que escrever tantas páginas, por exemplo, né? E aí os caras cumprirem e fazer o ótimo local e, na verdade, não colaborarem, versus o problema que o cara fala, que é o problema do free rider, né? Tipo assim, eu vou trabalhar igual um doido nesse capítulo e os outros não vão me ajudar, né? E no fundo, se todo mundo tem um propósito comum, todo mundo vai se ajudar, vai colaborar e você vai confiar, né? Que é o que eu acho que aconteceu aí no livro, né? Mas eu acho super interessante essa experiência sua, entendeu? Porque ela é um laboratório para muitas das coisas que acontecem em organização e que impedem a colaboração. Perfeito. E você falou um negócio muito importante hoje, Schuster. Agora, quem olha, por exemplo, os 3 livros que não saíram, esse ano vão sair mais de 10, quem olha o resultado final fala, porra, que legal. Cara, mas o primeiro, Schuster, eu vou te falar, teve dia, eu confesso para você aqui, para seus ouvintes, cara, eu quase desisti do primeiro, Schuster. Porque sabe o que aconteceu, cara? Essa coisa da confiança. Eu sou muito assim. A gente é muito assim, a gente julga os outros por nós, né? Geralmente assim. Então eu confiei plenamente que era um experimento, mas eu confiei o seguinte, cara, se a pessoa falou comigo, né, olho no olho, Muniz, olha só, deixa que o capítulo tá, eu escrevo. Beleza.
Aí teve um caso especificamente, eu não vou citar o nome, justo, que foi um marco para mim que eu quase desisti, que assim, a pessoa falou que o capítulo estava pronto, eu fiquei tranquilo. Eu tinha um contato com a editora, já estava atrasado. E aí, a pessoa sumiu, cara. Ela sumiu, porque tudo era WhatsApp, a gente tinha grupo de WhatsApp, né? Grupo de capítulos de WhatsApp. Eu lembro como se fosse hoje, fez um ano agora no carnaval do ano passado. E assim, porque também eu fui meio maluco, Xuxa, que eu saí chamando o pessoal do LinkedIn, igual eu fiz contigo, mandando no LinkedIn, né? Para fazer a palestra que a gente vai falar daqui a pouco. Eu devo ter chamado lá no LinkedIn para o primeiro livro do DevOps umas 200 pessoas. Das 200, umas 100 responderam. Das 100 que entraram, como eu falei, 33 ficaram. Mas aí teve uma pessoa, cara, que doeu demais porque ela falou que estava pronto. O livro estava certo de mandar, aí a pessoa sumiu. Aquela coisa que desenvolvedor às vezes fala, né? Tá pronto, só falta testar. No meu caso foi assim, ó, Moniz, tá pronto, só falta te mandar. Cara, isso me machucou muito, muito. Eu até escrevi isso no prefácio do livro, porque era uma pessoa que eu estava tranquila, era um capítulo que eu estava tranquilaço. Aí veio aquela coisa da derrota, né? Eu falei, cara, eu falei para Deus e o mundo, eu chamei lá na Sul América o meu superintendente para escrever o prefácio, cara. E assim, eu falei, cara, se esse livro não sai, porque era uma loucura muito grande, como você falou bem da confiança, eu chamei pessoas que eu não conhecia, do LinkedIn, mas também das palestras, e eu queria fazer o experimento, para eu aprender também, né, mais agilidade na prática. Mas no final, eu ia ficar conhecido como um maluco que chamou um montão de gente para escrever um livro e não conseguiu entregar. Sabe o que eu fiz, Justo? Eu peguei assim no carnaval, cara, uma semana antes, do ano passado, né, de 2019, eu falei assim, gente, olha só, falei com o time, né, olha só, porque esse negócio de agilidade, todo mundo gosta de auto-organização, é lindo, mas o time também tem que ter compromisso, né, cara, com a entrega, tem que ter responsabilidade. Aí eu falei com a galera, olha só, pessoal, o livro está nesse aspecto, é o seguinte, eu preciso de algumas pessoas comigo trabalhando o carnaval inteiro, os 5 dias, para a gente acabar o livro. E aí 5 almas milagrosas, cara, ficaram comigo, Schuster, o carnaval inteiro, cara, para a gente terminar. Justamente isso, aqueles capítulos que as pessoas tinham se comprometido e não estavam prontos. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje, dia 10 de março de 2019, eu mandei por e-mail o livro, cara, o primeiro, o DevOps, para a editora. Foi no peito na raça, cara, o primeiro. No peito na raça. Imagina o alívio, né, cara, na hora que você mandou esse e-mail. Cara, eu vou te falar, eu falei com o responsável da editora, hoje é meu amigo, né, o cara é 10, mas na época eu não conhecia, era um desconhecido, né? E aí, eu era para entregar em setembro esse livro, em 2019, eu entreguei em 2018, eu entreguei em março de 2019, né? Quando eu mandei, Xuxa, você falou tudo. Eu cheguei para trabalhar na Sul América, cara, eu não parava de rir, eu era alegria pura, porque, cara, foi um alívio. Eu falei, cara, tá entregue o livro. Aí depois de 2 meses saiu. Então, assim, esse resumo aqui, eu fiz questão de fazer esse experimento, porque a teoria do ágil é linda demais, a teoria de DevOps é linda demais. Só que, como você falou bem, tem calo, tem cicatriz, né, cara? Se você não passar por isso, a gente não dá valor. E aí, o legal, eu vi depois que deu certo, é tudo a gente encaixar as pessoas certas, né? As pessoas que estão no propósito verdadeiro. É porque parece, não vou julgar aqui ninguém, que a pessoa entrou, aí por algum motivo não se conectou. Outra coisa também, em algum momento, o livro, eu tenho, assim, funciona assim, tem um time de coautores e tem um time de organizadores que fazem a curadoria. O de DevOps tem 3 pessoas que ficaram comigo ajudando, né? E a gente inicialmente ia dividir toda a experimentação, né? Quem ia ganhar royalty, que é uma merreca, né, do livro, você sabe que autor não ganha dinheiro aqui no Brasil, né? É muito pouco, ninguém fica rico. A gente ia dividir porque o organizador trabalhou mais, né? Dividir assim, os organizadores iam ganhar. No final eu falei, quer saber, todo mundo ganha. Aí no final eu falei, quer saber, ninguém ganha mais. A gente vai doar. Então foi a melhor decisão que eu fiz, Justa, porque tem aquele conceito, né, de motivação intrínseca e extrínseca, né? Cara, quando eu decidi com o time, gente, não vamos ganhar mais nada do livro, vamos doar tudo. Foi a melhor coisa, porque agora a gente aproxima, a gente atrai pessoas que realmente têm um propósito colaborativo. Sim. Ninguém está entrando mais pelo dinheiro, entende? E o primeiro livro, DevOps, 9 de maio, sábado agora, é o dia inteiro de Auschwitz. Vai chegar uma hora, porque a gente começou, tem 2 semanas divulgando o evento, discutindo e tal. Eu acredito que a gente vai conseguir bater essa meta aí. Eu estou
pilhando a galera, a gente fez squads lá, falando de agilidade na comunidade, a gente fez squads, cara, que tem 40 pessoas ajudando a organizar o evento, que dá um trabalhão, você sabe como é que Nossa faz, senhora. né? Então, assim, próximo sábado agora, eu botei um time lá para confirmar com os palestrantes, mandar mensagem, combinar direitinho, eles vão até entrar em contato contigo. Então, eu tenho uma tribo de divulgação, uma tribo de patrocínio. A tribo de divulgação tem as squads, né? Squad de rede social, de comunidade, de empresa, enfim. Então, é uma loucura. E a gente está praticando. Eu falo para eles lá, cara, é um trabalho que está ajudando o próximo e está praticando agilidade. Tem gente na comunidade que conhece, por exemplo, muito de RH, né? A gente está escrevendo um livro de RH ágil, mas a pessoa nunca teve oportunidade de praticar isso. Eu falei, cara, aproveita, trabalha na comunidade de maneira voluntária e você vai estar respirando conteúdo com pessoas que estão fazendo isso nas empresas, né? E a gente nunca sabe tudo. Por mais que a gente tenha experiência, a gente sempre aprende, né, Schuster? Com certeza. Então é muito legal isso, o pessoal está engajado. Agora, meu amigo dá trabalho, cara, tem hora, eu tenho 2 filhos pequenos, né? A Luísa de 5 e o Lucas de 9, cara, tem dia, por exemplo, para eu te encontrar, e eu dei uma de headhunter mesmo, o Schuster. Assim, eu até já ouvia o podcast, eu gosto muito do jeito que você aborda as coisas aqui, o conteúdo, você tem uma propriedade para falar, um repertório, e eu saí catando, falei, vou achar o Schuster aqui no LinkedIn, achei. Do mesmo jeito que eu te achei, cara, eu achei um montão de gente. Eu chamei presidente de todas as empresas, Oracle, Microsoft, Google. O da Oracle, ele até me respondeu, a gente está negociando um horário para ele fazer. A presidente da IBM também. Então, assim, como o nosso movimento é um movimento realmente de fazer o bem, a gente arrisca mesmo, né? Ninguém está ganhando dinheiro. Então, eu não tenho problema nenhum de chamar quem quer que seja, né? Exatamente. Porque... Não, eu te falo, para a gente vai ser um enorme prazer participar, assim, tanta palestra, divulgação, porque a gente aqui na DTI, uma das missões nossas é disseminar o agilismo, sabe? A gente tem um manifesto nosso, a gente acredita que o agilismo é uma condição de prosperidade, sabe? E inclusive de felicidade para as pessoas, porque as pessoas que trabalham no ambiente, né, do agilismo, elas normalmente vão ter mais condições de trabalhar com propósito, com autonomia, né? E aí quando você une isso tudo, ainda dá uma causa social, cara, dá um prazer danado. Cara, caminhando aqui para o final, eu só queria terminar primeiro, se bem que nós vamos divulgar isso bastante, tá? Onde fazer inscrição e tudo, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Jornadacolaborativa.com.br é o nosso site, né? Lá tem toda essa história que eu comentei aqui, e lá tem um link do Summit Online. Aí, quando quem for clicar lá no Summit Online, vai abrir a página do evento, aí lá explica direitinho os 2 combos. Quem está desempregado, lá no final tem um botão lá, Programa Desemprego, é só clicar lá, preenche a informação que vai receber por e-mail a credencial gratuita, né? Aqui para os seus ouvintes, Schuster, a gente pode colocar um cupom com 20% de desconto, os agilistas 20. Então tá bom, nós vamos divulgar isso super bem. Eu só queria fechar fazendo uma pergunta, voltando para o assunto inicial, porque tem uma coisa que eu achei muito bacana, que eu queria fechar o podcast aproveitando, cara, que é o seguinte: como é que o IT Guy virou o DevOps Guy, cara? Assim, eu falo assim, pessoalmente, né? Eu falo do ponto de vista pessoal mesmo, sabe? Pessoas que estão na mesma posição que a sua, pessoas que a gente vai muito em empresa e vê gente relutando em mudar, não querendo aceitar, não querendo abrir mão de um conhecimento que tinha, e por razões muitas vezes legítimas, porque trabalha com aquilo a vida inteira, cara. O que você fala para esse pessoal que também são conhecidos como os caras do waterfall aí e estão nesse dilema se muda ou não muda, hein? Eu posso garantir, o Schuster, que vale muito a pena, cara. O meu exemplo é clássico, né? Eu trabalhava, aquele exemplo lá que a gente falou, né? Quando alguma coisa dava problema em produção, eu, como responsável da Gmood, geralmente a pessoa falava, mas a Gmood não aprovou? Ou seja, dava um problema em produção e sempre se buscava um culpado, né? Não, mas foi quem que aprovou? Pô, mas a Gmood não aprovou, não viu evidência. Então, assim, essa pressão negativa de que procurar um culpado, isso é natural nesse mundo tradicional, né, de comando e controle, IT, o COBIT, né, Waterfall, como você falou. E a gente, quando vai acumulando código, né, para colocar em produção,
a responsabilidade aumenta. E olha que interessante, como eu dava muito aula de gestão de projetos tradicional, e era muito comum falar, tem que planejar muito. Olha como é que a gente muda, né, Schuster? Então, o meu mindset era, cara, quanto mais eu planejo, mais chance de dar certo. Só que hoje inverteu essa história, né? Quanto mais eu planejo, né, quando eu digo assim, planejo levar tempo planejando, mais perigoso é. Eu estou acumulando coisas e não estou vendo meu cliente lá na ponta. Então, eu diria aí para quem está nesse momento, né, aproveitem para ouvir aqui sempre os episódios do Agilista, porque vem insights incríveis. Agora, pratiquem também. Não precisa também, às vezes, né, Schuster, da empresa falar, a partir de hoje, vamos nos transformar. Eu acredito fortemente que a mudança vem também de cada um, né? O DevOps, ele prega muito isso, né? A experimentação como o modelo ágil. Então, quem está ouvindo agora, faz assim, pega e vai praticar alguma coisa no dia seguinte na sua empresa. Não precisa pedir bênção para ninguém. E o que eu vejo, né, eu como profissional agora, você vê, se eu não tivesse enveredado para essa seara de DevOps e agilidade, eu não teria, no final de 2020 agora, 10 livros criados com pessoas incríveis. O mais legal também, o Schuster, quando a gente fala de agilidade, né, é que a colaboração é essência. A gente quebra os muros, né, para ter colaboração. E quando a gente tem colaboração genuína, cria-se relacionamentos de verdade, né? No caso da jornada colaborativa, eu sempre brinco, para cada livro que nós lançarmos, se eu fizer um amigo novo, já valeu. O que está acontecendo na prática é muito mais, né? Então, a gente tem encontrado pessoas incríveis e aprendido muito. Então, mensagem final aqui que você pediu é, quem está nessa pegada tradicional, cara, essa experiência é muito boa. Aproveite essa experiência, porque quando você for virar a chave para o mundo ágil, você vai ver que é muito melhor, né? É muito mais colaborativo. Então, divide a carga. Porque um gerente também, né, o Schuster, ele está numa posição muito ruim, né? Porque a alta administração está ouvindo do Gartner, está ouvindo de tudo que é canto e tem que se transformar. E o cara de baixo da operação também quer, porque dizem que é bom, a auto-organização. Então, o cara fica como sanduíche no meio, o gerente da área, né? Sim, Era a minha posição, apanhando de todo mundo, de cima e de baixo. Agora, quando a gente tem agilidade na essência, como é o caso que a gente está falando aqui, divide a carga para todos, né? E todo mundo se apodera um pouco da autonomia, mas também se apodera um pouco da responsabilidade. sim. No caso do livro que a gente falou, eu sempre falo, o livro é de todos, então a qualidade tem que ser na origem, mas tem uma equipe também que mentora os escritores para ter essa garantia de qualidade. Então, se quem está ouvindo está ainda trabalhando com método tradicional, com Agile, Covid, Waterfall, cara, acredita em mim. Eu era essa pessoa 3, 4 anos atrás e hoje é só alegria. Cara, bom demais. É muito legal ter esse depoimento. Ô, Muniz, muito obrigado pela participação. Tomara que a jornada dê muito, muito certo. Nós vamos fazer força para isso acontecer também dentro do que a gente pode, porque é uma causa muito boa. Um abração, viu? Valeu, Justo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e conto contigo lá com certeza na palestra. O pessoal vai curtir muito a tua experiência aí. Falou, beleza. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.